Amanhã tudo pode ser melhor. Ao longo de nossa vida, nos deparamos com uma série de situações inusitadas, lutas intermináveis, percalços que nos afligem e nos fazem passar por diferentes estações. Abalos sísmicos existenciais, tempestades e erupções vulcânicas em nossa interioridade. Por vezes ainda nos deparamos com as secas e a esterilidade de nossa alma, e com desertos onde vemos aflorar nossa desesperança. Nossas emoções e sensações saltitam de nossa realidade interior em contraste com a realidade que vivemos. Enfim, são ocasiões e fatos que surgem desde muito cedo na trama da vida. Algumas vezes de maneira drástica, outras nem tanto. O que ocorre é que precisamos de muita estrutura psíquica e emocional para lidar com todos os reveses da existência, para podermos retirar da equação de nossos dias os mais e os menos, as divisões, multiplicações e também as fórmulas das reações de nossa química da alma em confronto com realidades que são o seu exílio. Muitos momentos difíceis de nossa vida nos impediram de ter uma visão otimista do futuro. Quando experimentamos a desolação, somos envolvidos por uma atmosfera de pessimismo que nos leva ao desânimo. Na maior parte do tempo que passamos neste mundo, não entendemos o trabalho de Deus em nossas vidas, o seu empenho em fazer de nós pessoas melhores, compatíveis com o seu reino. Falta-nos preparo para encarar o que o sofrimento tem a nos dizer, a nos ensinar. Geralmente nos colocamos dentro de uma camisa de força emocional e nos debatemos desconfortavelmente em nossa coleção de frustrações. Em nosso conjunto de ideias, dentro de nossas limitações humanas, com frequência em nossa esfera de ação, nos desestabilizamos quando a situação parece fugir ao nosso controle, à nossa demanda de perspectivas. Quem nunca experimentou um desequilíbrio emocional beirando a patologia? Embora a nossa condição de cristãos deva ser sempre de serenidade, não estamos isentos do surto e do cansaço extremo. Hecatombes emocionais provocam rupturas em nossa alma, desintegrando nosso senso, nossa ética, espantando a paz que nos esforçamos para alcançar. O amanhã, apesar de todos os dissabores e de todas as montanhas angustiantes que construímos, pode nos trazer surpresas agradáveis, conforme o sustentáculo de nossa fé. Pois com certeza viveremos e experimentaremos o que pudermos vivenciar com a nossa fé. E a fé é um poder imenso de realização e de convicção que Deus nos deu e que está oculta e adormecida na vida de muitos. É possível que tenhamos vida plena nesses dias de difícil sustentação, em que olhamos à nossa volta e vemos somente o cenário triste da desolação. Quando aprendemos a olhar e viver a realidade sob a perspectiva de desafios a serem encarados e vencidos com a força divina que trazemos em nossa frágil natureza, a fé. A dificuldade é sempre o agente, a força motriz que nos leva a conspirar com Deus contra as muralhas que estão nos impedindo de experimentar a vida plena de que Jesus falou. E eu conspiro com Deus através da oração, que é a engrenagem, o dínamo que me proporciona o uso da fé. Quando caímos prostrados diante de situações extremadas, somos absorvidos por um terrível nevoeiro de desespero. Perdemos o norte e o sentido da vida. Então, os fantasmas de nosso inconsciente
nos aprisionam em alguma espécie de circuito negro, onde não conseguimos olhar no sentido horizontal ou vertical, e tampouco encontramos uma tangente. Mas, quando cansados de nossa situação desesperadora, tomamos uma posição ostensiva contra a situação opressora, com atitudes de fé e coragem, é inevitável que saiamos do labirinto espiritual que constantemente quer nos desestruturar e nos tragar para o abismo, o buraco negro da existência. É preciso que também aprendamos a olhar o caráter elucidativo de todo o cerco em que nos encontramos, sejam prisões psicológicas, prisões da alma, tentações violentas, ausência de sentido, dúvidas, pavor satânico, enfermidades, complexos de inferioridade não resolvidos, traumas que deixaram feridas não cicatrizadas na alma sensível. Eu conheço o que tenho no coração quando me deparo e enfrento as diferentes situações de adversidade. Entendo que a maioria delas foram provocadas como consequência de minhas ações no mundo de leis orgânicas, físicas e espirituais. Existem ainda situações conflitantes que podem ter sido causadas por pessoas de meu convívio. E finalmente outras situações que podem ser de origem maligna. O mal está sempre a nos espreitar, e conforme o caráter negativo de minha própria natureza e em como reajo às investidas do mal, sou responsável pelo que tenho de precioso. A vida é um dom de Deus que nos é dado por empréstimo, mas com direito de posse se eu vivê-la na dinâmica da fé, que me leva ao conhecimento da vontade de Deus e de minha disposição de adaptar, ou pelo menos me esforçar em adaptar essa vontade em nossa realidade humana. Encontramos oposição dentro de nós, em nossa vida. São intermináveis os opositores da vontade de Deus. Também são intermináveis ao redor de nossa vida os agentes de destruição que lutam para que não conheçamos a vontade de Deus e a vivamos. Por isso somos inconstantes e com frequência estamos vivendo um existencialismo aterrorizante, ao invés de vivermos o cristianismo vivificante. Deus é misterioso e escondeu a sabedoria nos canteiros espinhosos da dor. Não parece ter sentido se encarado somente como algo corrosivo em nossa alma, com nossa percepção humana através dos sentidos. Entretanto, em Deus, a dinâmica da dor ganha sentido de ressurreição. Somos arrancados de nossa morte. Isso não acontece de maneira suave. Por isso experimentamos a dor, que é um reflexo de nossos algozes internos, os atormentadores de nossa alma. O que recebo de Deus é lucro, é acréscimo, mas tenho que lutar para me manter no patamar atingido e subir novos degraus no conhecimento de mim mesmo e de minha espiritualidade, ou seja, como eu me relaciono com o mistério de Deus e de minha própria vida. Com a fé, Deus torna reais situações inusitadas e possíveis de minha realidade. E a minha realidade é transformada, e todo o contexto de minha vida passa a apontar para uma realidade até então desconhecida, que é Deus. Todos nós sabemos discernir intenções malignas, e muitas das vezes nossa morbidez espiritual nos leva a deixar sentimentos maus nos arrebatar a pureza e o sentido da própria vida. Fazemos parte de uma sociedade falida em seus valores morais, espirituais e, consequentemente, valores financeiros. Olhamos para o sistema mundo em sintonia com as trevas. Violência, degradação moral e espiritual, desemprego,
doenças, desvalorização da vida. Todos esses valores negativos são concretos e nos afetam de maneira radical. Perdemos o estímulo quando se trata de conquistar nosso espaço, quando as perspectivas oferecidas nos são tão vagas, quase que extintas. Mas lembremos do povo judeu, o deserto. Deus os alimentou durante 40 anos, suas vestes não se gastaram. E olhem que a fé deles não era capaz de mover uma palha sequer. Jesus também nos diz para não nos preocuparmos com o essencial para a vida, alimento, roupas, enfim, mas sim com a nossa salvação e com o seu reino, que devemos tomar posse e conquistar com fé. Dentro dessa ótica da fé, a perspectiva humana da existência ganha múltiplos sentidos em todos os recônditos que passam e perpassam pela vida. Situações comuns ganham sentido divino e sobrenatural. Tudo passa pela lente onipresente e onisciente do Criador, que sempre atuou na história com sua profunda e insondável sabedoria. E a todo instante atua de maneira individual em toda a sua criação. E ainda nos diz: aquietai-vos, eu sou Deus. E se há um Deus que nos ama, nossa esperança jamais deve morrer, se é que valorizamos nossa vida. Devemos a todo custo e com todo esforço cultivar a esperança. Se procurarmos moldar nossa vida nos parâmetros divinos, não teremos motivos para desesperar. Tudo é possível ao que tem fé. Palavras de Jesus, e Ele não nos poupa das adversidades e aflições, nos estimula a termos bom ânimo frente à perseguição, aflições, crueldades generalizadas, porque nada está oculto aos seus olhos de Pai, e Ele irá reivindicar justiça em tempo oportuno. Jesus também nos disse: não vos preocupeis com o amanhã, cada dia tem a sua dose de mal que nos prejudica e nos põe à prova. E ainda, Ele nos ensina que devemos ser tempero num mundo sem sabor. Se vivemos a pensar no mal que o amanhã pode nos trazer, sofreremos por antecipação e certamente o mal estará lá nos aguardando. Mas também, se ficarmos confiantes, encontraremos o que de bom Ele tem a nos oferecer, e amanhã tudo pode ser melhor.